Sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, falo da Castro Engenharia, que é um escritório de regularização de imóveis aqui na cidade de São Paulo. E esse é mais um vídeo para falar sobre regularização de imóveis com a Lei de Anistia de Imóveis, que é uma lei que está em vigor desde janeiro de 2020 e ela teve algumas prorrogações e agora ela estará em vigor até dia 30 de nove de 2021. Esse vídeo a gente vai falar das facilidades que a anistia tem. Ainda eu vejo que tem muita dúvida, eu recebo e-mail, recebo comentários no Facebook, recebo comentários nos vídeos, recebo ligações, WhatsApp das pessoas me perguntando qual que é a facilidade real da anistia, se ela viu em um vídeo ou num artigo nosso que tem situação que ela tem que reformar, que também tem situação que ela tem que demolir, se ela tem que pagar taxa no processo. Tem gente que acha que a anistia é não pagar taxa nenhuma, que a prefeitura vai abrir lá uma porta, um balcão, você entra com a sua planta desenhada na mão, não precisa pagar ninguém, não precisa pagar taxa, não precisa pagar imposto, não precisa pagar engenheiro, e a prefeitura vai carimbar aquele documento, aquele papel que você levou e pronto, problema resolvido. E não é bem assim que a coisa funciona. O processo de regularização sem anistia ele é bem burocrático. Então, apesar da anistia parecer que é algo que não é tão simples, ela é muito mais fácil, muito mais tranquila e muito mais rápida de se fazer do que o procedimento comum. Então, existem sim facilidades em fazer essa regularização do seu imóvel pela lei de anistia, e nesse vídeo nós vamos falar exatamente de quais facilidades é essa, ajudar você a entender realmente que vantagem você vai ter se você fizer a regularização do seu imóvel pela lei de anistia de imóveis da cidade de São Paulo. Então vamos lá. Quais as vantagens principais da lei de anistia? A primeira e principal informação que você precisa ter é que a lei de anistia tem como intenção anistiar obras. Então, ela tem como, quem faz a lei de anistia, tem como intenção ajudar você a regularizar a sua construção. Aquela construção, aquele puxadinho que você fez, que tem área construída demais, que cobriu onde não poderia, que não tem corredor, às vezes não tem ventilação ideal, não tem janela, e aí você precisa mostrar como que está essa construção, talvez se adequar para ter o mínimo de higiene, habitabilidade, estabilidade e segurança, e aí você consegue aprovar o seu imóvel. Então ele não precisa ser perfeito, como seria um imóvel aprovado na prefeitura, com garagem descoberta, corredor descoberto, atender todos os coeficientes de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, ter que ter área permeável, você teria que ter área na sua casa que não tem contrapiso, teria que ser terra, um jardinzinho, uma área que a chuva consegue penetrar, uma área que a chuva consegue penetrar, e com anistia ela perdoa todos esses índices, essas situações, esses critérios que seriam exigidos em uma regularização comum. Quem tem um terreno do zero e faz uma planta, ela tem que atender diversos itens. Vou dar um exemplo. Garagem coberta tem que ser. A garagem, os primeiros 5 metros do imóvel, ele necessariamente tem que ser descoberto. Então, basicamente, você teria que deixar o seu carro na chuva e no sol, ou deixar 5 metros descoberto. Nos próximos 5, construir uma garagem, só no que sobrar é que você poderia fazer seu imóvel. A gente sabe que a maioria, se você olhar hoje, aí, se você estiver na rua e olhar na cidade de São Paulo, qualquer rua que você olhar vai ter um imóvel onde a garagem é na entrada, obviamente, porque tem que entrar no lote, e ela já é coberta, tem uma laje, tem um telhado. Isso, por exemplo, é perdoado pela lei de anistia. Então ela perdoa erros de execução e do formato da construção, e não necessariamente taxas ou outros valores, que claro, é mais barato, mas você ainda vai ter custo aí dentro do processo. As exigências então são menores. Pense que o processo de anistia é um processo um café com leite. Em que sentido? Você tem uma documentação mais simplificada para entregar. O projeto é simplificado também, você não precisa dizer exatamente onde está o banheiro, onde que está a pia, onde é a janela. Então, são muito menos critérios para serem analisados e por isso o processo é aprovado de forma mais rápida e tem menos chance de você ter problema do que se você tivesse apresentado um projeto do zero, onde você tem que dizer curva de nível do terreno, se você vai fazer corte ou aterro no terreno, onde vai ficar a janela, que tamanho que é essa janela, para onde tem a porta, onde que é a circulação, se tem banheiro, se não tem, enfim, vários critérios que um projeto técnico de aprovação tem que ter. Enquanto no processo comum, o negócio é um pouco mais complicado. Porque necessariamente você precisa representar o imóvel de forma completa. Então, tudo o que for relativo ao imóvel você tem que entregar dentro de um projeto. Entre essas coisas estão
Recuo frontal de 5 metros, ou seja, precisa deixar descoberto os primeiros 5 metros, tem que ter um corredor descoberto de um mínimo 1,5 m, tem situações que precisa de recuo traseiro, normalmente são 3 metros, você precisa deixar a área permeável, você precisa ter uma altura máxima da construção, você não pode, se o lote for de aclive ou declive, você não pode tirar muita terra, tem um limite, entre outros fatores. Então, é muito burocrático, e o processo de anistia ele corta isso aí, se não for pela metade, um pouco mais, 60%, 70% dessa burocracia, ela é extinguida em um processo de regularização pela anistia. É claro que a prefeitura não vai sair aprovando qualquer coisa, mas ela olha menos pontos. E aí, é claro, você precisa entregar um projeto, um processo de aprovação de anistia com excelência, bem feito, para que esses pontos sejam avaliados, porque, querendo ou não, o mesmo técnico que olhava aqueles 150, 100 pontos que ele precisava analisar, esses outros menos situações, esses outros menos fatores, vamos dizer 30 pontos que ele precisa, 40, 50 situações que ele precisa analisar, ele vai olhar também com o mesmo critério e cuidado. Então você precisa, ainda assim, analisar tudo antes e entregar um processo redondo, porque senão você entra com o processo, perde, não é aprovado, perde o dinheiro que pagou. Então, basicamente, a anistia foge do padrão que é conhecido no Brasil, que é ter burocracia e dificultar as coisas. Quem nunca passou por aquela situação de ir lá, precisar levar um documento e a pessoa fala, ah, que pena, faltou um carimbo, tem que voltar amanhã. Então a probabilidade disso acontecer é muito menor na anistia, mas ainda você precisa ter cuidado, contratar um especialista, porque se não fizer o pouquinho que é necessário bem feito, você pode aí não perder o processo. Se você fizer tudo com estudo antes, entender a situação, entender se você atende os requisitos, claro, você pode ter tranquilidade, porque a intenção da anistia é justamente aprovar o processo e facilitar a tua vida, mas você precisa fazer isso de forma profissional e bem feita. Existem tantas facilidades que eu acabei de perceber que o vídeo vai ficar mais longo do que o que deveria. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou dar continuidade em um outro vídeo, parte 2, que vai ser complemento desse vídeo, para a gente poder tratar de todos os aspectos. Se você gostou até aqui do que foi falado, se você entende que isso pode ajudar alguém que quer se regularizar, que tem um imóvel regular, compartilha esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Se tiver alguma dúvida do que foi falado até aqui, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo para concluir essa situação e entender aí o que é vantagem e desvantagem dessa anistia e como ela pode te ajudar. Até breve!